O Trump enviou ele pra isso. Encontro secreto com o enviado de Trump. Xandão e Lula não podiam saber disso. Vou dar mais um furo que eu acho que não saiu em lugar nenhum. O fato de que... Por que nós não pudemos, antes, confirmar que o Ricardo Pitta... Quem era o Ricardo Pitta e que ele tinha se reunido com o presidente Bolsonaro? Simplesmente porque no dia seguinte... Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Nessa semana, dentro desse assunto da visita deles ao Brasil, muita gente desinformada ficou em polvorosa, dizendo que era mentira que a delegação americana se encontraria com o ex-presidente Bolsonaro, dizendo que o Flávio Bolsonaro tinha dito que só seriam discutidos assuntos sobre o crime organizado e que, portanto, eu e o Eduardo Bolsonaro estávamos mentindo, e por aí vai. E eu falei que as pessoas tinham que ter um pouquinho de paciência, porque eu ainda não podia dizer o que tinha acontecido no programa de terça-feira. Mas que ao longo daquele mesmo dia ou do dia seguinte, na quarta-feira, as pessoas saberiam o que de fato aconteceu. E é óbvio que foi exatamente o que aconteceu. Fizemos o programa na terça, naquele momento o Flávio Bolsonaro tinha dito na segunda, porque não poderia dizer diferente, foi pedido a ele para manter silêncio. Ele não poderia dizer que estava sendo tratado sobre sanções, não poderia ter dito, ele não poderia ter dito que tinha havido uma reunião com o presidente Bolsonaro. Mas reparem, tem uma pista naquele vídeo, que ele usa o nome do senhor Ricardo, e não fala do tal do David Gamble, que o pessoal chama aqui de Chip Gamble. Eu disse de novo no programa de terça-feira que o Chip Gamble, o David Gamble, não era a pessoa mais importante daquela delegação. E eu disse isso porque ele é, de fato, uma pessoa que faz parte da burocracia. Tem um cargo importante, mas ocupa a função de forma temporária, enquanto a Casa Branca não ocupa aquela posição de forma permanente. Muita gente não entende, mas quando você troca um governo, é muita gente que é nomeada, é muita posição. E muitas delas não são ocupadas, não foram ocupadas ainda pelo Trump. Mas elas precisam continuar existindo na estrutura. E daí você coloca uma pessoa de carreira para ocupar a função temporariamente. Aqui se chama de acting fulano. Acting é quando você está agindo como a posição tal, mas você não é a pessoa que ficará na posição tal. Ontem, eu vou dar um exemplo das pessoas que não foram nomeadas para vocês entenderem. Ontem, na Casa Branca, eu conversei com o embaixador americano para a OEA. A confirmação dele ainda não aconteceu. Eu acho, inclusive, que vai ser hoje. O Lee. Então, há diversas confirmações que precisam esperar o Senado. Nem o embaixador da OEA ainda foi analisado. Veja, o Brasil ainda não tem nem o nome para ser embaixador. Não tem nem o nome. Ainda não escolheram o nome para ser embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Então, essas coisas acontecem mesmo. Agora, por que eu falei que a pessoa mais importante era o Ricardo Pitta? Porque ele tem uma função muito mais importante como senior advisor do hemisfério ocidental, que é o nosso hemisfério. Tinha até gente na rede social falando: senior advisor não é porra nenhuma, é pouco importante. As pessoas não sabem de quem se trata. A gente está falando de uma pessoa que foi assessor do Ted Cruz, depois foi chefe de gabinete do congressista McCall, que foi do Comitê de Relações, presidiu o Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, e foi inclusive quando eu conheci o Ricardo Pitta e quando nós nos tornamos amigos justamente naquela audiência que eu fui testemunha, e aí hoje as pessoas entendem um pouco da importância daquele marco, né? Por questão de coisa assim. Então, quando o Trump se tornou presidente, a Casa Branca indicou justamente o Ricardo Pitta para lidar com esses assuntos específicos, para ser advisor de ditaduras na América Latina. Afinal, o cara é venezuelano. Então, entende de ditadura, né? Ele é naturalizado americano, nascido venezuelano.
Tanto que foi esse senhor Ricardo Pitta o homem que idealizou e botou adiante o processo de sanção de visto para Cristina Kirchner e para sua família. Não tem a foto da reunião dele com o presidente Bolsonaro, não, ô Bruno? João, vai botar aqui? Esse cara foi o cara que idealizou a sanção contra a Cristina Kirchner e a família. Este foi o homem que se reuniu com o presidente Bolsonaro. E eu digo para vocês, bastidores, foi uma reunião de mais de 2 horas. Obviamente, no que eu posso comentar a respeito, o assunto principal foi justamente crime organizado? Não, claro que não, não seja uma topeira. Vai sentar para conversar com o presidente Bolsonaro sobre PCC e crime organizado? Claro que não. O assunto foi a situação do Brasil e a ditadura alexandrina. E eu não vou dizer que o presidente Bolsonaro pediu sanções ao Alexandre na reunião, seria muito leviano da minha parte, mas o que eu posso dizer é que esses assuntos são abertamente hoje discutidos dentro do governo americano. Então, o senhor Ricardo Pitta foi se reunir com o presidente Bolsonaro para quê? Ora, cacete, para buscar os subsídios, as confirmações em pessoa. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Para aquilo que eu e o Eduardo temos dito dentro da Casa Branca do Departamento de Estado. Para ele poder reportar ao secretário Marco Rubio, que foi ao Brasil e viu a situação que nós escrevemos a ele, e é absolutamente importante que isso aconteça, porque os americanos operam dessa forma. E vou dizer mais, hoje eu estou aqui soltando a franga, dando furo. Vou dar mais um furo que eu acho que não saiu em lugar nenhum. Pelo menos eu não vi. O fato de que... Por que nós não pudemos, antes, confirmar que o Ricardo Pitta... Quem era o Ricardo Pitta e que ele tinha se reunido com o presidente Bolsonaro? Deixa a imagem aí, Bruno. Por que nós não podemos fazer isso? Simplesmente porque no dia seguinte ele teria reuniões com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. E ele não queria que o governo brasileiro cancelasse essas reuniões, ao saber que ele havia se reunido com o presidente Bolsonaro. Por que ele não queria? Porque uma das missões que ele veio cumprir aqui foi deixar clara a posição atual do Departamento de Estado do governo Trump com 3 coisas. A forma como está sendo conduzido este julgamento do presidente Bolsonaro, completamente à margem da lei, não só do presidente Bolsonaro, mas de outras pessoas, ou seja, a politização dos tribunais no Brasil. A segunda coisa foi a perseguição a jornalistas e as violações à liberdade de expressão, com o meu caso tendo bastante protagonismo. E a terceira coisa foi a preocupação do governo americano com a violação da soberania americana, invasão da jurisdição americana com decisões proferidas pelo STF que afetam indivíduos nos Estados Unidos, como eu, Constantino, Alan, Ludmilla, etc., mas também empresas americanas, como o X, como o Rumble, como o True Social e até as outras Big Techs, a Meta, o Google, etc., afetadas pelas decisões do Alexandre. A própria SpaceX. E eu perguntei qual teria sido a resposta, eu apurei qual teria sido a resposta do governo brasileiro. E parece que houve uma não resposta. Aquele blá 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 que eles dizem para o público, eles dizem em reuniões de portas fechadas. As instituições brasileiras agem de forma independente, o Supremo Tribunal tem uma longa defesa da democracia, houve uma tentativa de golpe que foi impedida pelo grande paladino Alexandre de Moraes, aquele mesmo discurso. Até houve uma brincadeira, né? Porque as instituições são independentes, mas o ex-advogado do presidente Lula e o seu ex-ministro da Justiça são ministro do Supremo Tribunal Federal, o advogado do PT também é ministro do Supremo Tribunal Federal, e o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, apontado pelo governo do Partido dos Trabalhadores, hoje é ministro da Justiça do Lula. Então, essas são as instituições independentes, né? Uma brincadeira que foi dita de pessoas que estão cientes do que está acontecendo. A noção, a percepção é de que as pessoas no governo Lula, a esquerda ainda está presa no mundo de 2024.
E isso é muito bom pra gente. E as pessoas podem acreditar ou não no que eu tô dizendo. Acho que nada que eu reportei até hoje não foi confirmado. Ou foi, pelo menos, desmentido, né? De vez em quando, não sei, teve uma retardada que eu esqueci o nome. Vocês são mentirosos compulsivos. Tá aí, eu falei que na terça-feira, eu falei que na quarta-feira as pessoas iam saber o real motivo da visita da delegação americana e, na quarta-feira, na verdade foi terça-noite, eu acho, o presidente Bolsonaro postou a foto dele, essa foto aqui, bota aí de novo, Bruno, com o senhor Ricardo Pita. A essa altura, achar que eu tô mentindo? Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar... E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar. Isso é uma teoria da conspiração. Gostou do vídeo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Te peço que se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sino de notificações para não perder nada. Fiquem todos com Deus e um abraço.